Estimados irmãos e irmãs, bom dia! Vamos a mais um Evangelho nessa sexta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, é muito interessante que todos nós gostaríamos de saber o que as pessoas falam da gente, o que as pessoas pensam da gente, como elas nos veem. Tanto é que hoje em dia as pessoas postam fotos, vídeos e esperam os comentários das pessoas. Esperam que as pessoas reajam àquela postagem realizada. Não que Jesus esperava isso de ninguém, não. Jesus apenas, questionando os discípulos, ele pergunta: quem dizem as pessoas que eu sou? Tipo, como se ele estivesse fazendo um mapeamento da evangelização que até então ele estava a fazer. Os discípulos informam a Jesus e ninguém dá uma resposta exata, uma resposta correta. Pedro, tomando a palavra, confirma para Jesus. Ou seja, Pedro, em nome da igreja, fala quem é a pessoa de Jesus. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Messias. Meus irmãos, minhas irmãs, é essa a missão da igreja. Anunciar Jesus, anunciar a verdade sobre Jesus. Depois, Jesus repreende o mesmo Pedro porque ele tenta desviar Jesus de sua missão. E é isso que às vezes acontece em nossa igreja, em nossa pastoral, em nossos movimentos. Nós somos muito encantados, apaixonados e gostamos muito do Jesus glorioso, do Jesus cheio de resplendor, majestade. Mas nós não queremos aceitar o Jesus da cruz, do Calvário. É importante que a gente também entenda que nós passamos por momentos difíceis, que a igreja deve passar por momentos difíceis também, até mesmo para uma interiorização, uma purificação, para uma maior reflexão de sua postura. Meus irmãos, minhas irmãs, nós não podemos jamais ficar pintando situações. A igreja, ela é da verdade. A igreja, ela precisa assumir sua característica, sua postura. E quando a gente fala igreja, nós não estamos falando apenas dos padres, bispos, não. O Santo Padre, o Papa, nós estamos falando de todos, inclusive de você também, que no seu movimento, na sua pastoral,
no seu grupo, está na hora da gente começar a reassumir o nosso compromisso de anunciar a verdade de Cristo, o Messias. E a igreja, ela existe para isso, para anunciar as verdades de Cristo. Não tem outra missão da igreja. Jesus, ele tem a sua missão bastante específica. E quando ele deixa a igreja voltando para o céu, ele a deixa com a missão bem específica também. Ide por todo mundo, anunciai o evangelho a toda criatura. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos reassumir nossa postura. Nós precisamos voltar às nossas fontes, às nossas origens. Está na hora da gente dizer para nós mesmos: eu preciso ser de Cristo, eu preciso voltar a ser um discípulo de Cristo. Não aqueles que anunciam o errado, João Batista, Elias, Jeremias, quem quer que seja. Não, está na hora de eu assumir a verdade de Cristo, dizer para as pessoas: ele é o Messias. Então, e nem tampouco desviar, colocar panos quentes, tirar a missão verdadeira da igreja. Não, nós precisamos todos, agora mais do que nunca, assumir nossa postura de cristãos, discípulos e missionários de Jesus. É hora da gente dizer para nós mesmos e para o próprio Cristo que nós somos seus fiéis missionários, seus fiéis discípulos, como tão bem, e nós não podemos deixar cair no esquecimento, nos atesta os bispos reunidos em Aparecida. É hora da gente voltar a ser discípulo de Jesus, mesmo diante dos sofrimentos da vida, diante das dificuldades que as situações nos propõem. Precisamos assumir nossa missionariedade, nosso discipulado. Então, você que é da Legião de Maria, do apostolado da oração, do encontro de casais com Cristo, do grupo de oração, do terço dos homens, não importa qual movimento que você faça parte, está na hora de você começar a reagir, está na hora de você começar a pensar assim, eu preciso fazer algo pela igreja, como igreja, eu preciso anunciar Jesus, o Jesus verdadeiro, o Jesus glorioso, mas também o Jesus sofrido, o Jesus que morre na cruz, mas que ressuscita. Meus irmãos, minhas irmãs, é essa a verdade que não pode ficar calada. Jesus morreu, mas ele também ressuscitou, para dizer para nós que nós não podemos desanimar na nossa caminhada, não. Então, assuma a sua pastoral, seu grupo, seu movimento e vamos juntos reconstruir um novo jeito de sermos discípulos e missionários em nossas comunidades, em nossa vida, em nossas pastorais. Tudo pode acontecer se você reagir, se você der a volta por cima, se você contribuir. Agora, se a gente desanimar, se a gente desistir, então nós vamos ficar como pedra de tropeços. E não é isso que Jesus quer de nós. Não é isso que Jesus espera de nós. Ele quer que cada um de nós anuncie como igreja a verdade do seu reino, a verdade sobre ele, para as muitas pessoas que ainda vivem na ilusão, enganadas por várias situações. Então, que Deus Nosso Senhor nos abençoe a todos pela intercessão poderosa de Nossa Senhora. E lembre-se, não vamos permitir que a igreja estacione na sua missão de anunciar Jesus, caminho, verdade e vida. Que Nossa Senhora te abençoe, me abençoe, abençoe a todos nós. Tenham todos um bom dia, tudo de bom e até amanhã, se Ele assim nos permitir.